Fala pessoal, bom dia. Tudo bem? Vamos lá, fazer um cafezinho, começar o dia. Vamos bater um papo aqui sobre algum assunto relacionado ao diabetes. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Ó, o pessoal vai chegando aí, ó. Tudo bem, pessoal? Hoje o assunto vai ser pé diabético. Já ouviram falar de pé diabético? Pé diabético é uma daquelas complicações, né, crônicas, né, demoram um tempo assim para aparecer e muito específicas do diabético, obviamente, como o nome sugere. E o pé diabético é meio particular assim, porque ele na verdade acaba sendo uma combinação de acontecimentos, né? Você geralmente precisa ter uma combinação de neuropatia diabética, ou seja, o acometimento dos nervos, né, dos pés geralmente. E é interessante, né? Era para ser, por que só dos pés? Por que não de outras extremidades? Por que não das mãos? E não é proibido ter neuropatia nas mãos também, mas é muito mais característico nos pés. Provavelmente porque os pés aguentam um tranco maior, né? Em termos de pressão, em termos de pressão, em termos de, como é que fala? De trauma, em cada passo você aguenta um tranco maior. A gente pisa em coisas, a gente machuca mais os pés, entendeu? Então o pé está mais exposto a essas coisas. E aí você precisa geralmente também ter um certo componente de falta de sangue, entendeu? Então você precisa ter um componente neurológico, que você não sente as coisas muito bem, entendeu? E você tem que ter um componente de isquemia, que chama, né, que dá uma má circulação do sangue, que geralmente é por onde vai chegar, é por onde chega anticorpos, é por onde chegam as defesas, é por onde chega oxigênio, é por onde chegam nutrientes, e eventualmente é por onde chega antibiótico e o tratamento que a gente vai ter que fazer para tentar ajudar esse pé aí quando ele se machuca, quando ele se infecta, quando alguma coisa acontece. E aí é exatamente isso que estou falando. É bem complicado, assim, não é brinquedo, entendeu? Complica de verdade. E, bom, é a maior causa de amputação no mundo, entendeu? Fora trauma, né, guerra, essas coisas, é a doença que causa amputação praticamente. Então, super importante. E então, aqui é o seguinte, essas duas partes, os dois componentes principais do pé diabético, que são a neuropatia e a parte da circulação, os dois dependem muito do controle glicêmico. Então, sempre, complicações do diabetes vão ser tratadas tratando melhor o diabetes, controlando melhor o diabetes, né? Isso faz até bastante sentido, né? Agora, fora isso, é um jogo de prestar muita atenção e de prevenção, né? A gente, quando tem essas complicações que dependem... Quando a gente fala de controle glicêmico, significa o seguinte: significa que você vai aumentando o seu risco de ter qualquer complicação à medida em que você tem a glicose mais alta. Então, um dos fatores é quanto a glicose fica alta e o outro fator é por quanto tempo ela fica alta.
entendeu? Então, você precisa de um mau controle glicêmico durante muito tempo, né? Essa é a primeira forma de prevenção. Depois, mesmo que as coisas comecem a acontecer, enfim, andar para frente e progredir a doença e tal, se a pessoa se convence, ela acha um jeito certo de fazer as coisas, ela consegue eventualmente estacionar o processo. Reversão da complicação é mais difícil, entendeu? Mas está descrita em algumas delas. Então, tem alguns casos. Sabe qual é o problema de falar que reversão do diabetes pode ou não pode? O problema é que são poucos pacientes que conseguem, entendeu? Mas, por exemplo, uma coisa que sempre me chamou a atenção e me deixou interessado é o seguinte: você pega essas complicações típicas do diabético e trata o paciente com alguma coisa agressiva, incisiva que resolve, pelo menos por um tempo. Tipo a cirurgia bariátrica, pensando no tipo 2, tá? Durante alguns anos, a pessoa vai perder peso, vai muitas vezes zerar o diabetes dela, e o fato é que nem sempre dura para sempre, mas a pessoa começa a ter, ela passa um período de 1 ano, 2, alguma coisa assim, tendo um controle praticamente normal em muitos casos, depois da cirurgia, né? E está descrito reversão de nefropatia, eu tenho certeza. Eu tenho a impressão que tem dados de retinopatia também, entendeu? Que ela anda para trás pelo menos um pouco. Então, isso é um dado para a gente se agarrar e acreditar que até a reversão, pelo menos parcial, um alívio, vamos dizer assim, pode ser possível. Mas tem que ter controle bom. Tem que ter controle bom, entendeu? A cirurgia bariátrica é um dos jeitos, é um jeito meio forte de conseguir isso, mas é um dos jeitos de conseguir isso também. Mas o pé diabético, então, tem esses dois componentes. Você tem um componente isquêmico, que é o componente da... Porque o diabetes é uma doença da circulação, né? Não sei se você eu vivo falando isso, né? Diabetes é uma doença da circulação. A glicose fica alta no sangue e machuca o encanamento. Então, se você fizer uma analogia aí... Tudo bem, Ricardo? Se fizer uma analogia aí com o encanamento de uma casa, entendeu? Você tem... mais ou menos parecido com você colocar água quente no cano normal, no cano que não é de água quente, entendeu? Às vezes, de primeira, depende de quanta água está quente, e não é de uma hora para outra, entendeu? Você vai machucando o cano, só que a gente não é de PVC. Quando você machuca o nosso encanamento, ele primeiro inflama e depois ele cicatriza, ele inflama e cicatriza durante décadas. E quando você vê, você tem um encanamento todo tortuoso, todo distorcido, fibrosado, cicatrizado, entendeu? E a passagem de sangue ali é muito prejudicada. Então, é igual uma outra analogia que eu gosto de fazer, é o seguinte: sabe aquelas hortas compridas, assim, que tem uma mangueirinha para irrigar até lá a ponta? A água está numa ponta, mas a mangueira leva a água lá na outra ponta, e alguém vai lá e dá ou um corte, ou uma dobrada na manteiga, na mangueira no meio do caminho. Os alfacinhos que estão para frente não vão bem, entendeu? Então, a repercussão da doença é a falta de sangue, entendeu? Se for o encanamento que vai para o seu pé, os dedinhos começam a sofrer. E por isso que tende a ser uma coisa da beirada primeiro e depois vem subindo, entendeu? Depende de aonde a mangueira dobrou, tá? Então você já tem repercussões que vão acontecendo porque não está chegando sangue o suficiente. O tecido não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, etc. Tal. Aí vem uma outra parte que é até bem característica e bem perigosa, que é o seguinte: você tem a neuropatia. E a neuropatia tem algumas etapas, tá? Mais ou menos, tá? Isso nem sempre é tão nítido no paciente. Você tem uma primeira etapa que você começa a sentir coisas diferentes, entendeu? Os médicos chamam isso de parestesia, é sentir coisa que não existe.
Então você sente formigar o seu pé. Não tem formiga no seu pé, mas você sente alguma coisa pinicando e mexendo no seu pé. Você sente queimação no seu pé. E geralmente não está pegando fogo. Você sente coisa onde não tem, entendeu? E esse estímulo essas sensações, elas podem ser tão fortes às vezes que são percebidas como dor, entendeu? Então pode acontecer dores terríveis em pontada, em queimação, em etc e tal. Então é uma fase de você sentir demais. Você sente coisa onde não tem, ou então sente demais. Sabe, sentir demais, você fica claro, dando um exemplo assim, a pessoa vai deitar e ela não aguenta o contato do lençol no pé, porque vira uma aflição, entendeu? Não é uma sensação normal, fica diferente. Só que o próximo, então essa fase é desconfortável pra caramba, porque você começa a sentir coisa, começa a sentir dor, tem pontada, queimação, etc, entendeu? A próxima etapa já é um pouco mais avançada e você começa a sentir de menos. Então, a princípio, alivia o paciente porque ele não está sentindo aquelas dores que ele sentia. Mas é mau negócio, porque ele já começa a ficar com o pé amortecido e essa fase é muito perigosa, né? Porque ele já não se defende tão bem das coisas que podem acontecer com o seu pé. Então, por exemplo, todo mundo gosta de ficar descalço em casa, o pessoal gosta de andar de chinelinho, entendeu? Às vezes tem aqueles sapatinhos bem, sabe, são confortáveis e tal, mas são abertos, não protegem o pé direito. Numa dessa, olha, eu já vi de tudo, vocês não têm ideia, tem cada história macabra, entendeu? Eu já vi gente que chuta, né, sem querer assim, chuta o canto o pé da mesa, sabe? Fratura o dedo e não percebe. Então o dedo fica meio inchado, fica roxo, fica isso, fica aquilo, e a pessoa não acha que está acontecendo grande coisa porque não sente dor, entendeu? Sente que está diferente, tá? Mas não sente dor. Nossa, tem um negócio que eu morro de medo, que hoje, por sorte, está melhorando, porque a qualidade dos profissionais melhorou muito. Mas pedicure, meu Deus do céu, pedicure me dava pavor, entendeu? Porque elas vêm aquele alicatinho e começa a arrancar os bifinhos do pé do diabético, e se você não tiver noção do que você está fazendo no pé do diabético, é um pé que não dói e é um pé que não sangra. Você tem noção do que você pode fazer com um alicatinho na mão, num pé que não dói e num pé que não sangra? O povo, vixe Maria, nem vou contar, entendeu? Unha encravada, micose, uma micosezinha no meio do dedo, uma frieirinha, entendeu? Vira uma porta de entrada, vem a infecção bacteriana, começa a ficar vermelho, começa a ficar inflamado, não tanto, porque não tem tanto sangue, entendeu? E a infecção vai progredindo e a pessoa não percebe. A pessoa não percebe, ela vai descobrir por causa de febre, vai descobrir por causa de secreção depois, entendeu? Então, é uma fase muito perigosa para complicações, entendeu? Quando você não sente nada. E, finalmente, você pode ter, até aqui são sensações, é a parte neurológica relacionada a sentir as coisas direito, entendeu? A última etapa é quando você começa a falhar o nervo, a machucar o nervo de tal forma que você... Bom dia, Cláudia. Você começa a machucar o nervo de tal forma que você tem déficit motor, você não mexe o pé direito, você perde a função de controlar a musculatura. Aí tem déficit neurológico, entendeu? Aí tem pé caído, a ponta do pé arrasta, a pessoa tropeça, ela tem dificuldade de marcha. Essa é a fase bem avançada, né? Deixa eu esquentar minha garrafa aqui. Cadê meu paninho? Então, como estacional, o processo é controle do diabetes. E controle da doença em si, né? Controle não só do diabetes, mas é importante controlar a pressão, é importante controlar os lipídios, é importante, lipídios que eu falo é triglicérides, colesterol, essas coisas, sabe? Controlar a doença metabólica. Vocês sabem que diabetes, no fundo, é tudo isso aí, né?
Então, mas aí que tá, essa parte neurológica, lembra daquelas campanhas? Hoje em dia parece que eu não vejo tanto, mas houve um tempo que a gente ouvia muito aquelas campanhas de para câncer de mama, entendeu? Fazer autoexame, a mulherada tinha que fazer autoexame no banho, umas coisas assim, lembra? É igualzinho. Opa, desfocou. Perdeu o foco, não sei o que fazer. Voltou. O diabético tem que fazer o autoexame dos pés. Sempre. Toda hora no banho. Toda hora. Não todo dia, mas toda hora, entendeu? E não só fazer o autoexame, mas ter um autocuidado muito grande, entendeu? Porque se não for você que vai cuidar do seu pé, você acha que vai ser quem? O médico? No posto? Quem? Tem que ser você, entendeu? Porque é todo dia. Então, o que significa esse autocuidado? Significa que você vai ter que fazer uma coisa que muitos não fazem, entendeu? Que é manter o pé limpo, primeira coisa. Não faz do jeito certo, quer dizer, qual que é o jeito certo? Você traz uma cadeira de plástico ou uma banqueta, um troço para dentro do chuveiro, entendeu? Porque você vai ter que mexer no pé, nos dois, com sabonete, etc e tal, e você vai acabar, ficando num pé só, você cai, cara. E aí você cria outro problema. Bom dia, Simara. Aproveitando as férias aí? Simara é nosso braço direito lá na clínica. Tudo bem? Então você vai ter que sentar para lavar seu pé direito, para lavar no meio dos dedos, para passar um sabão normal, não tem nada de frescura, tá? Não tem creminho, não tem nada disso, só água e sabão. Mas vai ter que sentar. E aí vai ter que tirar a cadeira do box e sentar de novo para secar o pé. Pode ser na beira da cama também, mas vai ter que prestar uma atenção doida para secar o pé, entendeu? Com uma toalha do pé. Você pega uma toalha tipo menorzinha de rosto, é a toalha do seu pé. Você não quer passar a toalha do corpo no pé, entendeu? Seca tudo muito bem, detalhadamente. Tem gente que recomenda que você pegue papel higiênico para secar no meio dos dedos, que ele absorve melhor, né? E para não ficar umidade, porque umidade, você sabe, né? Aumenta a chance de fungo, de micose, de frieira. Ah, mas é só uma frieirinha. É só uma frieirinha em quem tem as defesas em pé, entendeu? E o diabético não tem. O diabético é um imunodeprimido em potencial. E outra coisa que eu já vi acontecendo besteira é assim, a pessoa ouviu dizer que pegar o secador de cabelo no quente e jogar perto do pé é bom, porque daí o calor evaporaria, entendeu? Só que, o cara não sente dor. Você pode queimar seu pé com esse troço, entendeu? Então eu acho melhor ir no papelzinho mesmo. Mas, enfim, e aí sabe o que você faz? Você põe uma meia daquela grossa de corrida e você calça um tênis, claro, não na hora de dormir, né? Mas durante o dia você calça um tênis, qualquer tênis de, sei lá, R$100, baratinho, normal, é fofinho por dentro. Eles sabem que não pode ter costura interna porque o corredor vai correr, vai arrancar a carne dele, entendeu? Então é um jeito de manter o seu pé protegido. O tênis respira, ele tem aquele tecidozinho furadinho que deixa o pé respirar, a umidade sai. E você passa o dia inteiro de tênis. E sabe quantas vó gostam dessa ideia? 0. Não, tá, Eduardo? É uma função do controle. O diabético mal controlado perde as defesas, mas depois ele recupera, tá? Mas eu quero dizer que, lembra que eu falei? 20% dos pacientes são controlados. Então eu estou falando para a maioria aqui, tá? Mas enfim, esse tipo de cuidado você vai ter que ter todo dia e dá trabalho. Que nem alguém falou aí, a família do diabético, de certa forma, fica diabética também, entendeu? Porque tem que dar apoio para tudo isso, tem que ajudar, lembrar e etc e tal.
muito cuidado na hora de fazer a tal da pedicure, entendeu? Eu sempre brinco, diabetes não tem que ter pé bonitinho, não. Se for arrancar todas as pelinhas, todos os negocinhos, se for raspar até o último calo, você vai arranjar encrenca. Aliás, isso é uma outra coisa que me dá aflição. Lixa grossa, né? Lixa poderosa assim, no calo do diabético. Jesus amado. Já vi cada coisa, você não tem noção, porque, de novo, não dói e não sangra. E você está lixando. Deus me livre, entendeu? Me dá pesadelo esse negócio até hoje. Então, muito cuidado com o profissional que vai mexer nos seus pés. Tem que ser uma pessoa que tenha experiência com o pé insensível, entendeu? Moral da história, quando eu falo que diabetes não é glicose, entendeu? Diabetes não é glicose, diabetes é isso aí, ó. Diabetes é lidar com as complicações do diabetes. Porque às vezes é comum, todo dia eu escuto, mas doutor, eu estou com a glicose de 300 aqui, mas não tá tudo bem, eu estou trabalhando, não sinto nada, entendeu? É verdade, 300 de glicose não é a sua doença, entendeu? É uma fase light da doença, é uma fase que dá para levar, tá? A doença começa nas complicações, entendeu? Claro, tem a urina solta, tem lá uma boca seca, tem umas bobagens assim que você vai levando, entendeu? Mas a hora que você perde a visão, e às vezes pode ser rápido, entendeu? Não tem volta, e não tem como trocar, entendeu? A hora que você perde seus rins, até tem como trocar, tem transplante hoje em dia, mas é uma cirurgia, anestesia geral, tem que achar doador, tá na fila, e enquanto isso, geralmente a pessoa fica em hemodiálise. Hemodiálise, gente, eu não sei se vocês sabem, tipicamente são 4 horas de sessão, 3 vezes por semana. Você imagina um período por dia, segunda, quarta e sexta. Você acha que atrapalha um pouco a sua vida? Não. Você acha que isso você acha que está ruim agora, piora depois? Entendeu? Isso eu escuto muito de paciente diabético tipo 1. Eu não tenho tempo, meu trabalho não deixa me tratar. Não tenho tempo para fazer fitinha, entendeu? Poxa, como assim não tem tempo? Você não vai ter mais tempo depois. E quando vier as complicações, você está mais complicado ainda, entendeu? Então, faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida, tem que achar tempo. Você acha tempo para comer, você acha tempo para tomar banho, você acha tempo para, entendeu? Para tudo, você tem que achar tempo para cuidar do diabetes também. Faz parte da vida. Especialmente para o tipo 1, que é mais chato, né? Mais trabalhoso e mais... E não tem cura, né? Esse não tem cura mesmo. Enfim, pé diabético é isso. É um pé exposto a se machucar, cicatriza mal porque não chega sangue, está exposto à infecção e não sente direito nada do que está acontecendo de ruim com a pessoa, entendeu? Então, diabetes de verdade, nem gosto de falar que é a glicose. Diabetes, o que a gente quer prevenir realmente são as complicações. E não é brinquedo, sabe? Diabetes é a maior causa de cegueira no mundo, quer dizer, causa cegueira e a maior causa. Causa problema renal é a maior causa de insuficiência renal no mundo. Causa amputação e é a maior causa de amputação no mundo. Cara, não é brinquedo. Entendeu? E aquela coisa, né? Tudo está bem enquanto estiver bem. Mas a hora que começar a ter encrenca, né? Quase todo mundo não. Quase todo mundo é diabético hoje? Não é bem assim, né? Mas a taxa está aumentando bastante. Aqui no Brasil, eles falam 10%, eu acho que é um pouquinho mais do que isso. E é difícil, né? Imagina, a gente tem um país de 200 milhões de pessoas, como é que você faz para contar, entendeu? Como é que você faz para ter essa estatística? É complicado mesmo. Então, é tudo estimativa. Mas eu acho que o número é maior baseado no que eu tenho visto na rua, entendeu? Está aumentando bem rápido. Teve um censo que o pessoal ligou para a casa das pessoas em 1980 e alguma coisa, faz tempo pra caramba. Censo brasileiro de diabetes. Se não me engano, ele já falava em 8% ou 12%, não lembro se era 8% ou se era 12%, mas assim, na faixa de 10%. Aquela época, 1980 e pouco,
Faz tempo, hein? Faz tempo. As coisas pioraram muito de lá para cá. Enfim, eu acho que 10% é modesto. Mas não é todo mundo, todo mundo. Todo mundo está em risco. Isso sim, todo mundo está em risco. A maioria das pessoas hoje está em risco de ter diabetes. Isso eu acho que é certo falar, mas diabetes mesmo não. Gostaram, gente? Deu para entender? Será que a gente vai ter bate-papo hoje? Então, Aliana, eu me preocupo com o número com o aumento, né, do número de diabéticos. Tá na sua mão, tá na sua mão. Na hora que você faz compra, você decide isso, entendeu? É a gente que toma conta do diabetes tipo 2, entendeu? Só que qual que é a briga? Como é que fala? A briga é a tentação, porque a gente está falando de gostosuras, entendeu? Está falando de comida, está falando né, de coisas que é gostoso fazer, é gostoso juntar as pessoas para comer a tarde inteira, é gostoso sorvete, é gostoso coisas que não existiam há bem pouco tempo atrás, ninguém se reunia para comer desse jeito, entendeu? Eu sempre brinco, né? Quando eu era criança, acho que minha mãe entrou aí agora. Eu lembro que eu era criança e vinha visita em casa, minha mãe servia café. Vocês sabem o que eu estou falando? Ninguém servia a mesa em 1980. Aí veio a fartura, entendeu? Aí veio o pão de queijo congelado, aí veio a bolachinha que fica estocada lá em casa, porque vai que a visita vem, entendeu? Então é isso, essa tentação toda aí, ó. O Eduardo aqui me contou uma história dele. A gente vai bater papo. Eduardo, eu não quero fazer hoje, agora, porque eu tenho pouco tempo, tá? Eu vou ligar para você, vou ligar, né? A gente vai bater um papo na internet aí para você me contar os detalhes da sua história, que é impressionante. Nem vou dar spoiler, não vou atrapalhar aqui a surpresa. Mas a história que você me contou é impressionante. Então vamos lá. Beleza, gente? Olha lá, olho na banheira, olho na banheira. Com as netas estraçalhou, mas é isso. Enche um dia, esvazia no outro. Enquanto tiver pelo fluxo, entendeu? Só entra um pouquinho, sai um pouquinho, entra um pouquinho, sai um pouquinho, isso não tem tanto problema, tá? A encrenca é todo dia vazar. Todo dia vazar, não tem solução, entendeu? Vamos acabar essa semana aqui, ó. Sexta-feira, acho que é sexta, né? Eu tô tão fora do tempo aí. Mas vamos encerrar essa semana, daqui a pouco tem as festas. Já encomendaram a leitoa? Não liga o panetone, não. Vamos pensar na leitoa. Grande abraço, gente. A gente se fala daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau.